Vem com a mãe, filha. Vem. Vem com a mãe. Vem com a mãe. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com seu olho venha nos ungir, e com seu fogo venha Bom dia! Hoje quero falar sobre a segunda parte de viver uma vida no sobrenatural. Falamos na última live sobre o primeiro passo para viver uma vida no sobrenatural, né? O primeiro passo para viver uma vida sobrenatural, você precisa ter uma intimidade com a palavra. Você precisa criar o hábito de ler a palavra, de se alimentar da palavra, né? Existem hoje tantos oráculos, existem tantos mentores, tantos gurus, né, que tentam divulgar a sua palavra, divulgar as suas sabedorias, mas nós sabemos que a Bíblia ela está repleta de sabedoria, porque é a sabedoria do próprio Deus. Então, não existe fonte melhor para que você viva uma vida no sobrenatural do que consultar a palavra de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre o segundo passo para você viver uma vida sobrenatural. Então, você tem que ler a palavra, você tem que se encher da palavra, mas você precisa também se encher do Espírito Santo. Paulo vai falar aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, dizendo o seguinte: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu não quero entrar no debate de se pode ou não beber vinho, isso fica para uma outra hora e é bem interessante. Mas o que Paulo estava dizendo? Olha, vocês bebem vinho, mas não, ao invés de vocês se encherem de vinho, porque o vinho ele alegra, o vinho ele traz diversos efeitos sobre a pessoa que bebe. Paulo está dizendo, olha, não se encham de vinho, né? Porque quando você se enche de vinho, vocês entram em contenda, mas vocês precisam se encher do Espírito Santo. Olha que interessante. O segundo passo para viver uma vida sobrenatural é viver cheio do Espírito Santo. Mas você vai perguntar, como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Né? Paulo dá diversas dicas nas suas cartas. Primeiro, lá em Tessalonicenses ele vai falar, orai sem cessar. Daí você vai dizer, mas eu preciso então fazer aquelas orações de 4, 5 horas, preciso subir num monte. Nada disso. Orar sem cessar, que Paulo está dizendo, você precisa estar constantemente falando com o Pai. Não importa o lugar que você esteja, não importa o que você esteja fazendo, seja um negócio, seja uma prova, né, seja assinando um contrato, seja na fila de um banco, seja dirigindo, a tua mente, né? E daí por isso que Paulo vai falar lá aos Romanos, né, sobre a transformação da mente, sobre a metanoia, né, sobre apresentar ao Senhor o nosso corpo como um culto racional,
Paulo não está falando das emoções. Paulo está falando da razão. Paulo está falando da mente. Então, quando a gente fala que esse texto, Paulo está pedindo para que a gente ore sem cessar, ele está dizendo que você precisa estar conectado a todo instante com o Pai. Essa conexão, seja onde você estiver buscando, intercedendo, orando em espírito, você estará se enchendo dele, se enchendo do Espírito Santo. Um outro passo para ser cheio do Espírito Santo é resistir ao diabo. A Bíblia vai falar, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, mas como assim resistir ao diabo? Você sabe muito bem qual é a área que você tem maior fraqueza, né? Qual é a área que você pode pecar mais. Então, para ser cheio do Espírito Santo, você precisa trocar essas coisas, esses gatilhos que te levam a pecar, esses gatilhos que te levam a cometer esse pecado que você tem maior queda para ele. Você precisa trocar pela palavra e principalmente, né, por buscar o Espírito Santo de Deus. Outra coisa que você pode fazer para ser cheio do Espírito Santo, né? Caminhe na força de Deus e não na sua. Né? Saiba que tudo aquilo que você conquista, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você recebe vem de Deus. A partir do momento em que nós confiamos em Deus, não no nosso braço, mas confiamos no Senhor, aí sim, aí nós estaremos andando no Espírito Santo. Sabe por que Paulo ele vai fazer essa comparação com o vinho? Porque existem algumas características da pessoa que bebe, né? Primeiro é a alegria, né? A pessoa que se enche de vinho, a pessoa que bebe, o primeiro efeito que ela tem é de ela ficar mais solta, ficar mais alegre, né? Paulo está dizendo, ser cheio do Espírito Santo é ser alegre. Ser cheio do Espírito Santo é contagiar os outros com a alegria que o Espírito Santo nos enche. Não é a alegria passageira que o vinho dá, mas Paulo está dizendo, se encha do Espírito Santo, porque você vai transmitir alegria. Seja o ambiente que você chegar, você vai contagiar, você vai transformar o ambiente. É como aquela mulher que quebrou aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus. Ela transformou o ambiente. A Bíblia diz que a casa se encheu do cheiro do nardo. Isto é, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, seja o ambiente que for, ela transforma o ambiente. Amém? O adorador transforma o ambiente. Outra coisa que quem se enche de vinho tem é ousadia, né? O cara fica mais forte, fica mais valentão, mais corajoso. Paulo está dizendo, sejam cheios do Espírito Santo para ter ousadia, para ter intrepidez. De quê? De anunciar a palavra, de falar de Jesus, de falar do seu amor. É tempo de falar do amor do Senhor. É tempo de falar que a nossa salvação não é de graça, é pela graça. Existe muita diferença. Alguns dizem assim, a salvação é de graça, né? Jesus já pagou. Não é de graça, não. Ela teve um preço enorme que foi pago na cruz. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Tá? Então cabe a nós essa ousadia de falar dessa salvação. Outra coisa que é interessante, que alguém que se enche de vinho tem, é o desprendimento, né, da avareza. É muito comum você ver a pessoa que bebe, né, ela pode ser que ela seja uma pessoa de mão fechada, mas se ela está cheia de vinho, cheia de outra bebida, ela se desprende da avareza. Né? Aquele que é cheio de Espírito Santo, ele se desprende da avareza. O seu objetivo não é o dinheiro, as posses, não são as coisas materiais. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem é cheio de Espírito Santo busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Você não precisa se preocupar com amanhã, você não precisa se preocupar com a bolsa de valores, você não precisa se preocupar se vai ser o Biden ou o Trump, você não precisa se preocupar com o caos mundial da pandemia. Quem busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Uma outra coisa que é interessante é que quem bebe, né, quem está cheio de vinho, ele meio que fica anestesiado, né, nem sabe o que faz, né, talvez vai sentir as dores no outro dia. Quem está cheio do Espírito Santo também está anestesiado para as coisas desse mundo. Quer ver um exemplo? Estevão estava sendo apedrejado
E a primeira coisa que alguém é atacado, se alguém te levar a mão próximo do teu rosto, qual é a primeira reação sua? É fechar os olhos, é botar as mãos na frente para se proteger. Estevão não. Estevão ergueu os olhos para os céus. Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que ele não se preocupou em se defender. Ele se preocupou em adorar, em ver os céus abertos e ver o Senhor em pé, né, do seu trono ali para receber aquele primeiro mártir, né, da história do cristianismo. Então quem está cheio do Espírito Santo está anestesiado para as coisas desse mundo. Podem falar, podem dizer que tu é isso, que tu é aquilo, né? Tapa os ouvidos, né? Siga com o foco. Lembra que eu falei esses dias numa live, né? Que Cantares vai falar que a Sulamita tinha para Salomão olhos de pomba. Ou seja, se você pesquisar, os olhos da pomba são monofocal. Ou seja, diferente de outros animais que conseguem focalizar diversas coisas ao mesmo momento, a pomba não consegue. A pomba ela só tem olhos para um foco. Então o que a Sulamita estava dizendo? Salomão, eu só tenho olhos para ti. Né? Essa relação entre Sulamita e Salomão é como se fosse a igreja para o Senhor Jesus. Nós devemos ter olhos somente para o Senhor. Quando nós temos olhos somente para o Senhor, nós nos anestesiamos das coisas deste mundo. Pode deixar falar, deixa que os cães latem aí, deixem que te joguem pedras como jogaram em Estevão. Não se preocupe. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai viver uma vida no sobrenatural. Amém? Amanhã eu quero falar sobre a terceira parte dessa três séries aqui, dessa minissérie aqui de 3 lives, né? Sobre viver uma vida sobrenatural. Quero mandar um abraço para Elis, Deus te abençoe. Minha esposa também. Para o Machado, para Gabi Beto, beijão. Para a irmã Ana, Deus te abençoe. Para o Felipe, para a Emanuele, quem mais está aqui? O Christian, a Mariângela, o Wellington. Deus abençoe, que vocês tenham uma quinta-feira repleta das bênçãos do Senhor. E não esqueçam, né? Para viver uma vida sobrenatural, eu preciso ser cheio da palavra, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Beijo e até amanhã, se o Senhor Deus nos permitir.